E aí, pessoal, conforme então o prometido, nesse videozinho curto a gente vai fazer um resumo crítico com 2 ou 3 insights super importantes sobre como usar o Vera nas redações possíveis do Enem, sobretudo em redações que abordam violência contra a mulher, ou ainda, tema do Enem, bastante recorrente, ou ainda o apagamento das mulheres, tema que de uma forma muito central o URGS já colocou. Então tá aqui, tá vendo aí o Vera, nessa capa aí que tem essa mulher estilizada, uma mulher também que tu vê é negra, e depois ao longo da narrativa nós vamos também descobrir periférica. Tá? Primeira coisa, primeiro insight importante, interessante, vou consultando meu resumo aqui para não me perder, é que por que o Vera é um livro tão importante, como a obra do Faleiro e outros autores gaúchos vêm se consolidando assim, de grande importância? Porque cada vez mais fica claro que o periférico brasileiro, os problemas que o periférico brasileiro enfrenta são problemas universais. Há uma grande... O periférico brasileiro é aquele cara que tu vai chamar de, por exemplo, pobre, favelado, como nós dizemos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, vileiro, o cara que vem de vila, que vem das regiões mais pobres. Ele enfrenta problemas que são os problemas decorrentes do sistema capitalista no geral, dessa excrescência, dessa sobra do capital que não é privilegiado por ele. Tá? Curiosamente, esteve no Brasil há pouco tempo atrás esse rapaz, o Eduardo Louis, em francês, que escreveu, ou vem escrevendo uma obra toda baseada na situação da necropolítica. Esse talvez seja o seu livro mais famoso, Quem Matou Seu Pai, ou pelo menos mais envolvido nessa temática, e ele diz que quem matou seu pai foi o Estado, que é o Estado que escolhe quem vai morrer, que é o Estado que protagoniza esse tipo de ação. E dentro dessas circunstâncias, nós encaixamos o Faleiro de formas diferentes, mas especificamente no Vera, dentro do machismo estrutural. O machismo estrutural também é uma forma de necropolítica. Eu acho que esse é o insight mais interessante. Nós estamos falando sobre conduções em que a sociedade e o Estado permite que a violência contra as mulheres, a violência moral, o assédio, a violência física, tudo isso se perpetue. Como é que o Faleiro faz isso? Vamos dividir agora em insights relativos à linguagem e à questão temática. A linguagem do Faleiro é absolutamente espetacular. É uma prosa que mistura o culto coloquial na medida certa, prazeroso de ler. Tem uma dinamicidade enorme, isso é bem interessante tu notar, porque os personagens do Faleiro, as situações do Faleiro, são ambientadas em comunidades, são sempre grupos de pessoas, há protagonistas, claro, o caso da Vera, mas são sempre grupos de pessoas que interagem. Então tu percebe a situação cultural, que vai ser em alguns livros a violência, em outros livros outras coisas, mas especificamente no Vera, como o grupo sustenta, protagoniza e recebe essa questão do machismo. Além disso, nós estamos falando pontualmente sobre essa situação, que é o eixo central do Vera, mas dentro da temática do Faleiro tu vai ver muitas outras situações. E aí eu queria colocar um detalhe interessante que às vezes passa batido, pode passar batido nesse livro, que é o fato de que ele se situa na década de 90. Nós não sabemos o ano preciso, mas é muito próximo de 1988, quando é promulgada a Constituição Cidadã. Vocês estão ligados àquela referência que a gente adora no Enem? Num período em que os direitos que hoje são mais claros para nós, num período em que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela não era vigente. Então tu está vendo ainda, digamos, a última geração conviveu com situações que para nós hoje, pelo menos dentro daquilo que as pessoas razoáveis e democráticas acreditam, não são mais aceitáveis, né? Como a segurança alimentar, um salário mínimo que era 3 vezes menor do que é hoje, o machismo estrutural. Isso são situações em que a partir da década de 90 o Brasil tentou resolver. Lembra que a partir dessa década é que a educação pública e a saúde pública passam a ser deveres do Estado. Então a gente está no nascedor da década, que é o nascedor dessa transposição de direitos e não privilégios que essas pessoas deveriam ter, como a Constituinte 88 vai fazer, Constituinte perseguida por muitos conservadores. Então tu vê que na temática do Faleiro, tu vai ter toda essa situação que vai envolver os problemas que abrangem a política, insegurança alimentar, habitação, transportes. Isso é um insight muito interessante dos livros do Faleiro, em que o fato de os personagens serem periféricos produz um sacrifício, uma exaustão na vida deles, que é a realidade, e que o Faleiro aborda muito bem ele mesmo, periférico, né? Marginalização dos indivíduos mais pobres, problemas de renda, problemas de dificuldades materiais muito significativas, o afeto entre as pessoas também é bem, no lado positivo, considerado. Os papéis da maternidade são considerados, vejam como deve ser a vida da maternidade das pessoas pobres e periféricas, e questões também pontuais sobre sexualidade, onde vai estar o machismo. Queria também colocar, vou ter que dar pequenos spoilers assim, mas
Tem algumas cenas do Vera que são bastante tocantes, e uma que sempre me chama a atenção é aquela situação da criança periférica sem roupa, pelada. Todo mundo já viu uma cena que chega numa favela, tem uma criança sem roupa, que muitas vezes ela não está ali sem roupa porque ela é nudista, entendeu? Ela está sem roupa porque ela não tem, porque ela guarda para condições que são especiais, para que não gaste. E eu acho o cúmulo da pobreza, além da insegurança alimentar, né? É uma criança não ter o que vestir. O Faleiro, ele toca nesses assuntos de uma forma bem interessante. Tu tem uma situação interessante também do Estado. O Estado aparece de uma forma periférica, nessa distante, não central, mas aparece com a política, né? com uma vereadora que promete creches para uma região periférica onde mora a protagonista Vera. Vejam, né? Trabalhadoras braçais sem creches fazem o que com suas crianças? Não é? Trabalhadoras braçais, vocês entendem, nesse caso as periféricas, predominantemente domésticas, que é a versão do trabalho braçal do operário, o cara da construção, que o homem faz. Se essa mulher trabalha 8 horas por dia, usa 3 para deslocamento do transporte, como é que ela faz com o filho? Pois é, são grandes dificuldades. A polícia, em que aparece a presença da Brigada Militar e da Polícia Civil com uma truculência bizarra e bastante conivente com a violência com a mulher. Lembre que nessa década de 90 nós não temos a Delegacia da Mulher, então a mulher vai reclamar sobre o assédio, sobre a violência, numa delegacia que é protagonizada por homens, que consequentemente talvez não sejam os mais receptivos das suas demandas. São pequenas coisas do cotidiano que às vezes nós não nos damos conta, pequena para nós, naturalmente, para ti que está assistindo esse vídeo, numa versão 16 do iPhone, e que nunca passou por essa dificuldade de não ter a quem recorrer. Alguém deve pensar assim, mas por que elas não chamam advogado? Seu sapato tá brincando, né? Numa condição em que a pessoa não tem como vestir o filho e comer, vai chamar advogado da onde? E uma peculiaridade também, tu vê que o Faleiro ele consegue colocar coisas de formas muito sutis. Tu tem o lance do trabalho formal, tá? Vai haver um episódio de demissão da protagonista da Vera e tu vê que ela sai absolutamente sem direitos, apenas uma questão de palavra e nada reconhecido pelo Estado. Sempre lembrando, doméstica é a profissão que a mulher mais exerce no Brasil, são cerca de 10 milhões de mulheres, correto? Nós não estamos falando, claro, estamos falando de uma minoria, mas uma minoria bastante significativa. E daí chegamos num ponto importante que é a Vera, que é a protagonista, que é a doméstica, que tem um filho que não é bem seu, a gente vai discutir isso aí, a gente vai descobrir isso aí também na narrativa, periférica, ela é então mãe adotiva solo, né? Ela é foco de desejo de vários homens e ela é multivítima. Ela vai ser vítima do machismo, vítima da pobreza, vítima do Estado e aí por diante. É aquilo que a gente diria se estivéssemos vendo uma novela, é aquela mulher guerreira. E ela é sombreada por outras mulheres da narrativa, né? A gente tem uma mulher que é diretamente agredida, fisicamente agredida pelo marido, Marcelo, personagem importante da narrativa, mas que é protegida pela família. Ela não é protegida pelo Estado, mas a família consegue protegê-la. A gente tem a Yolanda, personagem interessante dessa narrativa também, que é a mulher que acoberta parcialmente os crimes do seu marido que assedia a Vera. São os patrões da Vera, vejam isso, né? Os caras que as empregam, e o seu marido, o marido da Yolanda, cedia a Vera claramente, e a mulher faz vistas grossas. Tu vê que, para que exista o machismo, isso é uma coisa bem importante também, um site bem importante, uma parte das mulheres tem que ser conivente. Claro que eu não estou culpando as mulheres, não é? Mas as mulheres também são coniventes com o machismo. Os homens, então, nem se fala. E também um grupo grande de amigas e irmãs da Vera, como nós falamos, esse livro, como é de praxe das narrativas do Faleiro, se movimenta em comunidades, grupos de pessoas, e tu tem uma visão, um insight, assim, uma epifania, né, uma visão enorme, assim, luminosa de tudo que acontece nessa periferia. O antagonista da Vera é um cara chamado Marcelo, que vai tentar agredi-la sexualmente, que a persegue, e eu recomendo demais os capítulos sobre o Marcelo, porque tu vê a formulação doentia do cara que imagina que a mulher o deseja a todo custo e, consequentemente, como a mulher não fica com ele, nem lhe dá bola, imagina que ele atraia e ele parte de uma atração que era afetiva, digamos assim, que se pode dizer de uma doença dessas, para agressão física, né? É muito interessante essa trajetória, porque é aquela trajetória do estuprador, é a trajetória do assediador, que no final ainda responsabiliza a mulher pelos seus atos. A culpa é tua, porque tu está me atraindo, né? É aquela frase do tarado, né? Ela estava pedindo. E essa trajetória está muito bem representada pelo Marcelo. Muito difícil
um homem escrever sobre isso. É claro que é muito mais difícil ser mulher e sofrer isso, eu sei. Às vezes tem coisas que a gente tem que falar sobre lugares de fala que não são nossos, né? Mas da mesma forma que há mulheres que apoiam o machismo só vai terminar quando os homens também pararem de apoiá-lo. E eu acho que talvez essa seja a maior marca desse livro do Faleiro, que é um homem resolver falar sobre isso e também contribuir para que ele também possa aprender. Um dado interessante desse livro, ele vai ser uma trilogia, né? O Faleiro diz que escreveu já 1000 páginas sobre esse assunto e mais 2 outros romances focados nesse desenrolar com os mesmos personagens também vão crescer. E para terminar, ainda tem um pequeno insightzinho sobre os homens. Tu vê o Peterson, marido da Yolanda, que agride a Vera, que é um cara de classe média alta, que acaba pagando pelo silêncio da Vera, naquela situação do trabalho informal. Ele acha que a convivência com a Vera já não é mais saudável, porque o Marcelo, que era porteiro do prédio dele, agrediu a Vera sexualmente como se ela estivesse se oferecendo. Então, a mulher é responsabilizada pela atitude agressiva do homem como se ela estivesse se oferecendo. É o discurso estuprador que o outro homem de classe média alta compra. E para que ele tenha segurança, para que o filho dele, que tem 12 anos, também não seja seduzido pela mulher, a Vera é demitida do seu trabalho injustamente e recebe lá uma indenização informal para que não denuncie o Peterson que a assedia. Então, tu vê que a mulher, nesse caso, ela está cercada por uma maledicência, apesar de ser vítima de uma violência. Direitos, zero. Percepção social totalmente negativa. Responsabilização da vítima, 100%. Tá? E dentro da perspectiva dos homens, a gente ainda tem na comunidade algumas relações interessantes sobre personagens masculinos que vão começando a reproduzir esses mesmos estereótipos, como 2 adolescentes. Um deles é o Diego, que vai ser o futuro macho alfa envolvido com o crime na favela e altamente preconceituoso, que tem um amigo Davi que um dia se descobre gay e passa a sofrer daí todos os preconceitos inerentes a essa condição no meio social pouco hospitaleiro. Então tu vê que estou falando aqui há 6, 7 minutos sobre o Vera e é uma explosão de assuntos interessantes, relacionamentos e insights, mas sobretudo sobre essas 2 situações que eu vou te colocar. Né? O livro é uma narrativa masculina sobre machismo estrutural, declaradamente. É um homem tentando se inserir nessa realidade. Passo bem importante nessa tentativa de melhorar essas relações entre homens e mulheres, de erradicar esse mal terrível que é o machismo, que efetivamente não é apenas o discurso, não é apenas o assédio, não é apenas dizer palavras tolas para a mulher na rua, mas que realmente pode provocar a morte delas, que a gente tem que parar. E a segunda, que eu acho que o machismo está dentro dessa coisa enorme, que é a necropolítica, que muitas vezes nós vamos falar aqui nos nossos vídeos, que também vai ser responsável pelo racismo, também vai ser responsável pela homofobia e vários outros problemas estruturais da sociedade brasileira. Mega recomendo a leitura do Vera. Para mim já é um dos top de 2025. Aí valeu, até a próxima. Um abraço.